Olá, boa noite, como vai? Vai bem? Tá no ar pela TV Pantanal, canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Programa Opinião. Hoje, quarta, tem que olhar sempre aqui, porque às vezes eu me perco no tempo, a gente grava, a gente vai corrido demais, né, nego? Então, hoje, quarta-feira, a gente está aqui, ó, recebendo, nesse 29 de maio de 2024, João Paulo Firpo, delegado adjunto da nossa Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos, a DERVA, da nossa Polícia Judiciária Civil. Tem muita coisa boa para abordar com o João Paulo aqui, o delegado, porque ele tem uma vasta experiência, rapaz, além da questão própria, né, da Polícia Civil, da PJC, ele tem uma vasta experiência que ele passou por um longo período na Polícia Federal. Então, assim, né, de segurança pública, entende muito. Estava com o doutor Rui. O doutor Rui Guilherme, né, ele era da Delegacia de Repressão a Crimes de Informática, de Internet. Hoje ele está onde mesmo? Ele está na Delegacia de Várzea Grande de Estelionato. Ele está na Estelionato. Coordena o Núcleo de Inteligência. Gente boníssima também, competente. E ele estava como adjunto lá do doutor Rui. Agora ele está na DFVA e vai conosco passar um pouco da sua experiência aqui. Sequestro relâmpago. Sabe o que é isso? É uma modalidade que já é antiga e que você precisa estar bem atento, e o doutor João Paulo vai falar um pouco sobre isso, como você pode se precaver, ficar bem atento aí, porque a bandidagem não tem refresco, né? A bandidagem sempre fica mudando, inovando aí. A gente tem que ficar atento também, porque o bem sempre vence o mal. Eu estou certo ou eu estou com a razão, Lorenberg Alves? Boa noite. As duas coisas, meu amigo Paulo. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. E o frio que é bom já foi também, né? Já acabou. Dizem que o final de semana... Dizem que vou voltar, né? Vai voltar. Não tem o que fazer, não, esse povo. Fiquei sabendo que frio é bullying contra os solteiros, né? Eu concordo que seja realmente. Cara, terrível esse frio aí, não tem nada. Então, põe a coberta, põe mais coberta. Se você tivesse ali para jojar um pouquinho, né, e tal, como diz o cuiabano, era melhor, mas... Então, o frio realmente é bullying contra os solteiros. Bom, enfim, você que está assistindo ao vivo o programa Opinião, quer interagir conosco, 99932-2529, está aí no rodapé para você. Tem alguma pergunta, não é? Isso é importante, viu? A entrevista de hoje é muito importante, como todas. A gente sempre vai lá no filé mignon mesmo da informação, porque é para você que a gente faz o programa, como disse o Lorenberg aqui, que você é a razão maior do nosso trabalho. Aliás, a você que está acompanhando também, além do canal 22, acompanha pela internet, pelo www.gazetadigital.com.br e ainda pela página no Facebook da TV Pantanal. É só ir ali, ó, no busca, naquela arinha de buscar, escreve lá, TV Pantanal 22 HD. Lá estamos nós, ao vivo. Obrigado pelo carinho da companhia, viu? Então, tá aí no rodapé para você interagir conosco. E eu vou ao telefone, não é? 2529, e manda aí a sua mensagem de pergunta, sugestão, enfim, para o delegado João Paulo Firpo. Bom tê-lo aqui, obrigado por aceitar o nosso convite. Também agradecer ao titular lá da DFVA, que é o doutor Diego. Diego de quem mesmo? Que eu esqueci o Martimiano. Eu não vou lembrar. Martimiano. Eu não consigo lembrar essas coisas. É muita coisa para a idade, né, Lorena? Mas, doutor Diego, obrigado também pela força. Gente boníssima. Essa PJC só tem gente boa. Obrigado por ter aceito o nosso convite. E já vou perguntando, rapaz, olha só. Eu citei aqui o tal do sequestro relâmpago. E eu já reportei, quando eu fazia reportagem externa, de rua, não é? De polícia, situações assim. E eu sei que eventualmente está acontecendo isso aqui, acolá, seja aqui na cidade de Cuiabá, no estado de Mato Grosso, ou fora também. É uma prática que a bandidagem
insiste nela, né? Eu gostaria de começar por isso, se o senhor desse a sua experiência aqui, de combate a esse tipo de crime e o que as pessoas podem fazer para estar evitando. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, Paulo. Satisfação enorme estar aqui, representando a DFVA, né? Dar um abraço para o doutor Diego, que me deu essa oportunidade de dialogar um pouco com vocês e falar mais especificamente sobre essa modalidade de delito, que nós recentemente estamos comentando bastante, investigando bastante essa modalidade. Quando eu ingressei na DFVA há 6 meses, eu vim da DRCI, como o senhor já falou, o Dr. Rui Peral. Eu percebi logo de cara que existiam, ao despachar os BOs, despachar os procedimentos, que existiam muitos sequestros relâmpagos em Cuiabá e Várzea Grande, que é a atribuição da DFVA, e que, pelo modus operandi, eu comecei a perceber que deveria ser a mesma associação criminosa ou organização criminosa que estava praticando tal modalidade. E aí comecei a aprofundar a investigação, junto com os investigadores, núcleo de inteligência, etc., e realmente detectamos que existia uma associação que, no período principalmente do final de dezembro a janeiro, praticaram diversos sequestros relâmpagos aqui. E quando a gente começou a produzir prova, elementos de informação aptos a conseguir provar para o judiciário que eles eram os responsáveis pelo menos por 3 sequestros relâmpagos, eu representei, o inquérito estava sob a minha presidência, eu representei pelas medidas de prisão preventiva, cautelar, busca, etc. Logramos êxito em localizá-los, inclusive localizamos o carro, que era o carro utilizado de apoio nos sequestros relâmpagos. A gente conseguiu apreender, inclusive, esse carro, né, que é mais uma prova absurda do envolvimento dos meliantes, e que foi a operação que a gente deu o nome de cativo efêmero, né, que é como se fosse uma prisão temporária, né, que é um sinônimo ali de sequestro relâmpago. E a gente prendeu, e aí durante um deles, por exemplo, só para vocês terem ideia, tinha mais de 15 passagens, até latrocínio. Nossa, mãe. Então, assim, é surreal uma pessoa que tem 15 passagens ainda está praticando tantos delitos. E a gente começou a aprofundar a investigação e hoje a gente criou como se fosse uma força-tarefa dentro da FVA para combater e reprimir essa modalidade de delito. E para de agora em diante vai ficar sob a minha responsabilidade essa parte, até pelo fato de eu ter iniciado essa temática. E estamos investigando bastante, cumprindo. Vale salientar também, professor e Paulo, que existem diversos crimes imputados aos bandidos, né? O bandido que capivara é longa, capivara é... A capivara, não, e por exemplo, quando ele pratica o sequestro relâmpago, vamos tentar aqui, em apertada síntese, descrever o que é o sequestro relâmpago. É um roubo, normalmente à mão armada, que usa de violência ou grave ameaça, para que durante ele mantém a vítima com restrição com a liberdade restrita, e ele durante esse sequestro pode ser ou dentro do carro da vítima ou na própria casa da vítima. Eles também invadem casa e promovem esse crime. Eles obrigam a vítima a fazer Pix, fornecer senha do celular. Às vezes circulam com a vítima foi um caso nosso, pelas ruas daqui de Cuiabá, pararam num shopping, daqui bem conhecido. Um assaltante ficou no carro com a vítima, outro foi no shopping com o cartão da vítima, fez compra com a senha, fez compras, a gente conseguiu depois investigar, provar tudo isso, concatenar tudo isso na investigação, amarrar tudo para poder mostrar para o Judiciário e para o Ministério Público. E durante a ação, essa vítima, por exemplo, era uma mulher, e eles foram muito violentos, né, muito violentos. Chama a atenção o grau de perversidade, né, imposto por eles contra as vítimas, e as vítimas não reagem, assim, é gratuito, né, é uma violência gratuita. E só a título de exemplificação, uma dessas vítimas tinha acabado de fazer uma cirurgia, isso está tudo consignado nos autos, na investigação,
de um câncer que ela teve de pele. Meu santo Deus. E estava com a cicatriz. E aí, durante o sequestro relâmpago, no carro dela, ele estava para deixar ela escondida ali na parte do chão do carro ali. Um deles ficou pisando nesse local da cirurgia. E ela avisou, ó, e é uma senhora. Requinte de crueldade mesmo. Requinte de crueldade. Avisou que tá me incomodando bastante, eu fiz uma cirurgia agora. E ele continuou, mesmo assim, não tirou o pé e continuou batendo no local. Castigando mesmo. Castigando, assim, gratuitamente. A vítima não reagiu, pelo contrário, facilitou, deu senha, deu tudo. Eles fizeram várias compras. Então, eles possuem um grau de espancamento, espancam as vítimas. Teve um, por exemplo, Paulo, que quando foi fazer o reconhecimento, ficou tão assustado que começou a quase desmaiou lá na delegacia. Imagina, porque relembrou, tinha poucos dias que ele tinha sofrido o sequestro, esse caso foram 3 ou 4 que bateram tanto nele que ele lembrou. Deixa eu só fazer antes de passar para o Lorenberg aqui. Tá doido para falar Lorenberg também. Aproveitar que o senhor está falando, já explicou o que é o assalto relâmpago, o sequestro relâmpago. Já passa algumas dicas aí, ao longo do programa a gente vai passar outras, mas passa já algumas dicas. Atenção você que está assistindo ao programa Opinião, você que, ou aposentado, ou você que acabou de... Os caras sabem tudo, a hora que você está recebendo, o dia que você recebe, geralmente final de mês ou início de mês, ou você que está dando de bobeira, acha que nada vai acontecer contigo. Eu queria que o senhor explicasse direitinho, porque olha só o que ele falou aqui. Os caras te abordam, raptam, né? Te colocam no carro, andam para baixo para cima com você, pegam o seu cartão, você fica lá em poder de no mínimo um, né? Cuidando e vai para as compras com o seu cartão. Eu queria que o senhor desse umas dicas aí para as pessoas se prevenirem. Pois não. Tem algumas orientações que a gente passa para prevenir esse tipo de delito, né? Prevenir. Uma delas, que é muito comum até em qualquer tipo de roubo, é você evitar ficar dentro de carro muito tempo, estacionado. Se tiver que estacionar e ficar do lado de fora, olhando a movimentação, porque dentro do carro é um alvo muito fácil. Quando você for buscar alguém, evitar ficar em lugar muito ermo. Outra dica, evitar... O que é um lugar muito ermo? Escuro, sem muita movimentação de pessoas, sem lugares que raramente tem câmeras de monitoramento. Né? Os bandidos, às vezes, eles já vão para locais que eles querem dificultar o trabalho da investigação. Uhum. Então, eles querem pegar alguma vítima, né? que vai dificultar o nosso trabalho. Então, eles às vezes escolhem as vítimas até por esse motivo, um lugar mais ermo, um lugar que não vai ter câmera próxima para identificar o carro, identificar a imagem deles, né? Então, outra dica, não namorar dentro de carro. Isso aí também é um prato cheio para o bandido abordar o chamariz. Na hora que um dos momentos de maior vulnerabilidade para as vítimas é na hora que você estaciona e na hora que você vai pegar o carro. Esse é o maior momento de vulnerabilidade. Porque é normal, quando você entrar, você vai colocar o cinto, né? Você vai pegar o celular para, às vezes, ver alguma mensagem que chegou, coisa, fica ali. Quem tem filho ainda tem um perigo a mais, tem que colocar em cadeirinha, perde muito tempo fazendo aquilo, é um prato cheio para o bandido, né? Então, em que pese eu não detectei até hoje nenhum sequestro relâmpago com criança. Quando normalmente é assalto, só querem um carro. Porque a criança, obviamente, não tem como controlar, a criança pode começar a chorar, etc. Eu acredito que é por isso que eles evitam, só por isso, né? Porque eles não têm muita piedade das vítimas, não, né? Então, existem vários métodos. Sinaleira, parou em sinaleira, evitar ficar muito distante, muito próximo do carro, você tem que ter uma distância razoável, porque se tiver uma emergência, você conseguir sair, né? Entendi. Os caras de moto também que param do seu lado ali também. Moto com duas pessoas. Uma batida, uma simulação. Teve um caso concreto, esse é caso concreto, inclusive alvo da operação, que a vítima sofreu uma batida de leve, parou no lugar ermo para ver, foi assaltado, colocou dentro do carro dela, o carro de apoio ficou ali guardado, depois eles voltaram para pegar o carro de apoio enquanto fazia o sequestro relâmpago. Pegou a dica aí, né? Então, já fica esperto aí, que nem o Lick lá, ó, tô ligado. Fique esperto, esse negócio, quando você estiver saindo de algum local, de algum restaurante, o carro ficou lá estacionado na rua, por exemplo, ou no lugar ermo que ele falou, de pouca iluminação, de pouco trânsito e que não tem câmeras assim,
Já chega, já entra, já sai vazado. Não vai ficar conferir celular, ver o que me ligou aqui. Ah, não sei o que eu faço. Aí pensa na morte da Bezerra não, que daqui a pouco a morte vai ser outra pessoa, vai ser outra coisa. Então fique esperto para evitar esse tipo de problema aí. E outros tantos, né, de ordem da violência. Por favor. Delegado, antes de mais nada, registrar nossa alegria. Mas a alegria mesmo de tê-lo aqui, no nosso bate-papo, na nossa conversa. Nós ganhamos e o amigo telespectador ganha e muito com a presença do senhor aqui. Obrigado, professor. Delegado, eu vou sair um pouquinho fora. Não que o assunto não seja importante, claro que é muito importante. Mas eu vou sair um pouquinho fora, porque no dia 7 de junho do ano passado, o senhor e outros delegados estiveram na Assembleia Legislativa. No encontro, me parece que quem presidiu esse encontro foi a deputada Janaína Riva. Sim. E naquela oportunidade, o senhor e outros colegas do senhor falaram sobre o que a delegacia recebia. E naquele momento o senhor chegou a dizer o seguinte, entre aspas, há uma demanda diversificada sobre delitos que chegam para a análise da delegacia. Boa parte dos crimes é cometido pela internet. Entre eles está a extorsão. E aí vem a minha pergunta, duas perguntas, na verdade, delegado. A primeira, o crime de extorsão encabeça ou encabeçava essa lista de delitos ou não? E a segunda questão, logo em seguida, e o crime de fake news? Em que lugar que fica? Em que estágio está? Lorenberg, essa reunião foi em junho, ele estava na delegacia anterior. Então, só para explicar isso, porque agora ele está na DRVA, de roubo de furto de veículos, ele estava na DRCI, naquela ocasião lá, por isso que a pergunta do Lorenberg. Perfeito, professor. Na época, como já foi dito, eu era adjunto de Dr. Rui Peral e coordenador do núcleo de inteligência da DRCI. E nós fomos convidados para esse evento, falamos um pouco também de blindagem cibernética, que o Dr. Rui, né, é professor dessa temática, e abordamos os crimes mais comuns relacionados à internet, ou crimes cibernéticos, ou crimes informáticos, ou crimes virtuais. E a extorsão, respondendo a sua primeira pergunta, sem sombra de dúvida, é um dos crimes que mais tem incidência nessa área cibernética. E, mais especificamente, chama-se, é um apelido dado pela doutrina, até na jurisprudência, que é chamado sextorção, que é a extorsão relacionada ao sexo, em sentido macro. O que é isso? Em síntese, as pessoas elas entram em contato pela internet com a vítima. Normalmente, as vítimas são estudadas, elas sabem quem é a vítima, normalmente pessoas influentes, com poder aquisitivo alto, grandes empresários, ou grandes médicos, ou independentemente da área, bem-sucedidas, pessoas com um poder aquisitivo muito, muito alto. Eles estudam as vítimas, porque essas vítimas normalmente têm rede social aberta, porque eles são empresários, eles precisam se comunicar com o público, até porque é a profissão dele. Então, eles sabem que aquela pessoa é do agro, aquela pessoa é um médico da área X, e eles entram em contato, se fazem passar por uma mulher, entram em contato, é tudo fake, é tudo, na realidade, não tem nada real ali. E aí, alguns empresários percebem de cara e bloqueiam, etc., e outros não, acabam fazendo vídeos íntimos, porque eles mandam vídeos fakes, que eles conseguem até internet, como se fosse a mulher que estivesse falando com a vítima, e a vítima manda, pronto. Quando eles adquirem esses vídeos, eles começam a extorquir a vítima. São extorsões absurdas, assim, de valores absurdos que eu já vi na época da DRCI, e que as vítimas, infelizmente, algumas demoram bastante para procurar a polícia. E como demoram muito, quando eles nos procuram, ele já perdeu um valor assim enorme, na casa de milhões, às vezes, na casa de milhões. E outra possibilidade da sextorção, só para arrematar, é o fato mesmo quando a vítima percebe que vai ser extorquida, que aquilo ali que não é a mulher que está falando com ele, que é uma armação, e tenta bloquear, eles começam a dizer que é como a vítima estivesse falando com uma menor de idade. Como se fosse uma menor de idade, para acusar a vítima de pedofilia.
e dizer que vai espalhar, porque a pessoa é uma pessoa pública, normalmente grandes empresários. Então, assim, imagine para a imagem, o que é que a vítima pensa? Pô, ele vai espalhar que eu sou pedófilo, que gosto de criancinha, que estupro criança, etc, tal, o que vai acontecer? Acabou com minha carreira. Aí eles pagam. Então, eles têm as duas opções. Ou quando a pessoa fornece o vídeo, que é pior, porque as extorsões que a gente percebe são os valores maiores, ou quando a pessoa percebe, ele começa a induzir que a pessoa é pedófila. E não tem nada, porque é tudo fake. Quem falou com ele às vezes foi homem, ele acha que é mulher, e ele fala que é o quê? Que é criança. Aí um pai da suposta criança entra em contato com a vítima, você falou com minha filha, eu vou te denunciar, você é um pedófilo, ou você me dá 500 mil, ou eu vou colocar em rede social, espalhar com sua foto, aí faz montagens com a foto da vítima, pedófilo, tal. Isso aí a gente via bastante lá na DRCI. É a inteligência artificial pro lado do mal, né? Também, exatamente. A outra pergunta, professor? Fake news. Fake news. Não, fake news também está nos tops ali da época da DRCI, tanto fake news na época das eleições, como fake news, o que é fake news? Na realidade, é crimes contra a honra, né? Crimes contra a honra por meio virtual. A gente também atuou bastante, tiveram algumas operações na época da Fake News 1, Fake News 2. Pois é, rapaz, é preocupante demais isso, muito preocupante. Eu vou ter que ir para o intervalo comercial agora, só que eu vou deixar uma sugestão, para o senhor talvez não tanto, porque o senhor já não está mais na delegacia de crimes, de repressão a crimes de informática. Eu convidar o doutor Rui não está também lá mais, né? Quem que está lá agora? Doutora Juliana Chiquito. Ah, Chiquito, já veio várias vezes também aqui, nossa sócia aqui. Porque o cara devia ter um trabalho de fiscalização em cima do pessoal que faz assistência técnica em celular. Por que eu falo isso? Porque é um meio de ganhar dinheiro bem lícito, né? Não tem nada de errado com isso, não. O fato é que se você leva o seu celular para no seu bairro aí, para uma empresa, para uma lojinha dessas aí de conserto, o cara que vai consertar, ele pode ser do bem ou não. Se ele entrar aí no contexto, no conteúdo do seu celular, vai encontrar seus arquivos e dentre os arquivos pode ter alguma coisa muito confidencial. E aí isso na mão da pessoa que tem mente maldosa, que está ali a serviço do mal realmente, aí vira essa questão de extorsão, vira problema. Eu já vi coisas assim, tem até uma lei aí da Caroline Dickmann, que é mais ou menos nesse sentido aí, que vazou um negócio dela aí e depois virou lei, mas tem que haver, eu acho, um trabalho nesse sentido, porque aqui também, Cuiabá, ou foi Várzea Grande, não faz muito tempo que também vi uma pessoa reclamar e às vezes ela não apresenta denúncia porque ela tem vergonha, porque vaza alguma coisa e ela não quer expor, né? E tem mais esse detalhe ainda, né? Então, eu acho que tinha que ter um trabalho nesse sentido, se não de fiscalização, mas pelo menos de orientação, para que as pessoas, você vai levar o celular lá para... Então, você já verifica se ele estiver ainda funcionando, se tem alguma coisa lá, e não manda essas coisas lá, não. Porque pode virar, ou vai alguém autorizado, alguma coisa, sei lá, tem que ter algum tipo de trabalho nesse sentido de orientação, penso eu, né? Daqui a pouco eu vou até abrir espaço aqui para o nosso delegado ainda, que seja da roubos e furtos de veículos, para usar a experiência dele, que passou pela DRCI, se ele pode dar uma contribuição nesse sentido também de orientação. O João Paulo. Antes de irmos para o intervalo comercial, rapaz, olha só, o Grupo Gazeta de Comunicação, sensibilizado com a tragédia no Rio Grande do Sul, une esforços com a Águia Sul Transportes, Lojas Moda Verão, Casa União Santa Luzia e também Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. E contam com você nesta causa. São inúmeros desabrigados que precisam da ajuda de todos nós. Socorrer quem mais precisa é um ato de amor. Todos juntos pelo Rio Grande do Sul. É hora de agir. Doe alimentos não perecíveis, água mineral, material de limpeza e higiene pessoal. Entregue sua doação nas lojas Moda Verão e no Grupo Gazeta de Comunicação, na rua Professora Tereza Lobo, no bairro Concil. Rua Professora Tereza Lobo, número 30, no bairro Concil. Informações pelos telefones 65 3612 6507, 65 3612
126190. Faça parte você também dessa corrente da solidariedade. Intervalo comercial, a gente volta já já. Cá estamos de volta aqui. Você está assistindo ao programa Opinião na TV Pantanal, canal 22, Rede TV. Vamos ao Gazeta Digital. www.gazetadigital.com.br. Olha só, a deputada Coronel Fernanda, deputada federal do PL, e também a senadora Margarete Busetti, também do PL, vão fazer aí uma dobradinha na coordenação da bancada federal de Mato Grosso, no Congresso Nacional. O acordo foi firmado entre as duas para que houvesse, então, um consenso na disputa. Neste ano, a liderança será comandada por Fernanda. Já no ano seguinte, o posto será transferido a Busetti. Então, na avaliação, ficou definido que eu serei a coordenadora nesse ano. E no próximo, nós vamos estender para Margarete Busetti. É importante porque a mulher está ocupando espaço nesse cenário, disse a Coronel Fernanda durante entrevista ao Jornal do Meio-Dia da TV Vila Real. Essas duas parlamentares travaram uma disputa interna para assumir integralmente aí a liderança que é responsável por trazer a interlocução, por fazer essa interlocução entre a bancada de deputados e senadores com o governo federal e também o governo estadual. Contudo, o posicionamento das duas no Congresso era visto com certa preocupação, já que ambas possuem frequentes divergências contra o governo Lula do PT. Ao comentar sobre a questão, Fernanda enfatizou que não perde os princípios. A Busetti também está no PL, Lorenberg? Está no PSD. Porque colocou aqui no PL, tem que corrigir essa informação, tá? Então a Margarete Busetti, a senadora, está no partido do Fávaro, não é? Isso. Tá, então. Até para ela assumir. Outra notícia que está aí, ó, no GD. O prefeito Emanuel Pinheiro, do MDB, utilizou as redes sociais para se manifestar sobre a Operação Miasma, deflagrada nessa terça-feira, dia 28, para apurar fraudes em licitação na Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá. Bom, essa aí foi a 20ª investigação contra a gestão municipal. Bem, no vídeo publicado nesta quarta-feira, dia 29, o gestor afirma que não tem nada a temer porque, abre aspas, nunca fez ou mandou alguém fazer nada de errado, fecha aspas, na prefeitura de Cuiabá. Aí ele continua, abre aspas, vocês podem perceber que todas as denúncias, meu nome sequer é citado. Não há envolvimento do prefeito de Cuiabá. Digo para vocês, não vai haver mesmo, até mesmo porque eu não faço nada errado e não mando ninguém fazer nada errado. Fecha aspas, disse o prefeito ao pontuar que qualquer, aspas, homem público está sujeito às investigações. Conforme noticiou o jornal A Gazeta e também o Gazeta Digital, a PF deflagrou a operação com o objetivo aí de cumprir 32 mandados de busca e apreensão em cidades de Mato Grosso.
E além de Mato Grosso, Amazonas, Tocantins e Distrito Federal. Além das buscas, houve a efetivação de medidas cautelares, de suspensão de pagamento de contratos públicos e de afastamento de função pública. A propósito desse posicionamento do prefeito Emanuel Pinheiro, nós vamos acompanhar agora, Lorenberg, o vídeo que ele postou no Instagram, na conta pessoal dele. Bora ver. Bom dia, uma ótima e abençoada quarta-feira a todos. Chegando ontem à noite de São Paulo, onde recebeu um voto. Colaborar em todo o processo de investigação. O prefeito da capital é o maior interessado na elucidação dos fatos e que a verdade venha à tona. Eu tenho uma filosofia de vida, um conceito de vida, certo? Que todo homem público deve estar aberto à investigação. Homem público que não quer ser investigado não deve entrar na vida pública. E se estiver dentro, deve sair imediatamente da vida pública. Tem um famoso pensador que diz que o preço da liberdade é eterna vigilância. Homem público verdadeiro não teme a eterna vigilância. Ok, Lorenberg, eu preciso que você seja muito breve no seu comentário, porque a gente tem que seguir com a entrevista aqui. Manuel alegando mais uma vez, talvez pela 20ª vez, né, porque são 20 operações, alegando inocência, né? E essa agora não é contra as forças de segurança do governo do estado de Mato Grosso, e sim é a Polícia Federal, né? E aí, o que se pode tirar disso aí? Paulo, é preciso observar o seguinte, veja, existe o desgaste oriundo de uma questão judiciária, lá do judiciário, a esse desgaste. E do ponto de vista político, há um outro desgaste. O desgaste da justiça é mais demorado e mais curto. Passa batido na memória das pessoas. Mas o desgaste político não. É esse o grande problema do prefeito de Cuiabá. É o desgaste político, exatamente o desgaste político. Por isso que ele vem a público colocar, como se estivesse conversando, de fato o faz, conversando com o telespectador, conversando com o seu eleitor, para explicar que não há nenhuma prova que o leve diretamente ao crime, para evitar ou para diminuir o desgaste político. Perfeito. Está aí o posicionamento do glorioso Lorenberg Alves. E o prefeito, de novo, está fora, não está aqui, não é? Vive, para aqui, rapaz. O que acontece? Será que é medo de alguma coisa? Está em Brasília, virou prefeito de lá, né? Não sei. Mas, enfim, vamos tocar, vamos acompanhar passo a passo essa operação, os desdobramentos dela. Boca, tem aí um gráfico, a primeira parte de um gráfico aí, para a gente conversar aqui com o João Paulo.
um delegado, eu queria que você comentasse esses dados aí, chefia, porque isso aí é referente a 2020. Fazer uma comparação. Fazer uma comparação. Eu queria que você comentasse essa comparação aí. Foi detectada que no primeiro quadrimestre, fazendo uma comparação entre o primeiro quadrimestre de 2023 e agora com 2024, né, uma redução do número de roubos e furtos de veículos. Aqui em Cuiabá, Mato Grosso, esse gráfico especificamente é Mato Grosso, né, tem outro que na sequência que é Cuiabá e Várzea Grande, que é a gente mostra o outro, que é a atribuição da DFVA, né, especificamente. Mas em ambos os gráficos, tanto do Mato Grosso, estado, no sentido macro, como da nossa atribuição da DFVA, Várzea Grande e Cuiabá, houve uma diminuição substancial, eu diria. Teve roubos de veículo, diminuição de 25% aproximadamente, furto 17%, então uma média de 19,91%. Isso no estado do Mato Grosso, né? Então, isso de que período de quando a quando? Primeiro quadrimestre de 2023, primeiro quadrimestre de 2024. Isso a nível de Mato Grosso. 400 roubos foi quando? Foi em 23, né? 400, eu estou vendo aqui 400 roubos. Esse aqui não, esse aqui é da comparação detalhada. 400 roubos, isso. É primeiro quadrimestre de 2023, roubo de veículos, exatamente. E esse primeiro quadrimestre de 2024, 298. Caiu, né? Caiu bastante. Caiu bastante. E roubo com violência, ameaça, são os crimes mais duros, né? Mais graves. E então, o que se pode tirar dessa conclusão aí, o que se pode concluir nisso aí é que tem surtido efeito o trabalho, só que a eterna vigilância ainda continua sendo o preço aí que a gente possa garantir uma tranquilidade maior. Sim, positivo, Paulo. Na realidade, isso é um trabalho não só da DFVA, a gente sempre deixa isso claro. A DFVA dentro da engrenagem da segurança pública, é uma das peças, né, de grande relevância, mas é uma das peças, precisa do apoio de outras forças policiais, da Secretaria de Segurança, né, de outras delegacias da Polícia Civil, até porque a nossa atribuição é limitada a Várzea Grande, Cuiabá, Livramento e essa região aqui do entorno, que não tem delegacia. E é um trabalho conjunto árduo. A Polícia Civil, eu sempre gosto de falar, polícias judiciárias, tanto a Polícia Federal como a Polícia Civil, da onde eu vim também. A gente é um trabalho meio silencioso. A gente não está na rua, na parte ostensiva como a PM, como a PRF, só que são trabalhos de investigações qualificadas para não só a gente detectar o crime, a autoria, mas como conseguir êxito na condenação daqueles criminosos, que não adianta a gente prender e a pessoa ser absolvida. Né? Então, isso demanda o quê? Tempo, um núcleo de inteligência forte, um núcleo operacional forte, um trabalho conjunto do delegado, dos escrivães e dos investigadores, com a investigação qualificada, que é hoje, na Polícia Judiciária Civil, a pauta praticamente, desde que eu ingressei, eles prezam muito pela qualificação da investigação. Entendi. Antes de chamar o Lorenberg para a próxima pergunta, eu vou só, mais uma vez, chamar o break comercial, que é coisa rápida de 1 minuto e meio, porque senão vou ter que interromper a resposta aqui para chamar o break comercial. Então, vou chamar agora, aí Lorenberg abre o próximo bloco, perguntando aqui ao nosso entrevistado desta noite, que é da DFVA, que é a Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos. A gente volta no instante, o João Paulo, tá? A gente volta no instante só. Cá estamos de volta, você está assistindo ao programa. Mandar um beijo, vou falar beijo porque ela é solteira, eu acho, né? Eu acho. Heloísa, que está acompanhando lá no 3 Barras o programa Opinião, tá aqui mandando um abraço para nós, já está dizendo isso, aqui pelo grupo do programa Opinião. Valdeci, eu acho que ele, então não vai mandar, vou mandar beijo, mas mandar um abraço, viu, Valdeci, que está acompanhando o programa no Pedra 90. Está falando umas coisas aqui do Emanuel Pinheiro que eu não vou repetir, porque eu não posso, porque são palavrões, não pode xingar ninguém aqui, não. Só, né? A Madalena também, que está acompanhando em Várzea Grande o programa Opinião, lá no bairro da Manga. Obrigado pelo carinho da companhia. Professor Lorenberg, por favor. Delegado, eu vou aproveitar o seu conhecimento, a sua experiência, a sua sabedoria. Ontem nós recebemos aqui o superintendente de Mato Grosso da Polícia Rodoviária Federal. E numa das respostas que ele falava exatamente de que
no mundo do tráfico de drogas, não há uma centralização, há uma dinâmica de mudanças. E aí, o que eu gostaria da reflexão do senhor? Na delegacia do senhor, também o senhor percebe essa mudança de comportamento do bandido, do grupo organizado em relação disso? Ora é roubos, outra hora furto, outra hora um outro crime. Também funciona da mesma forma ou não tem nada a ver? Pois não, professor. Desde a época da DRCI, a gente vem percebendo que a criminalidade estava migrando para a área cibernética, porque minimiza bastante o risco, não tem contato pessoal. Com isso você consegue, às vezes, cifras bem maiores do que, às vezes, um assalto a uma armada, por exemplo. Então, isso já é uma migração da criminalidade para a área cibernética, né? Tem os golpes, extorsões, fake news, crimes contra a honra, etc. Lá na DFVA, eu tenho 6 meses, mas, por exemplo, eu já percebi, apesar do pouco tempo, que o próprio sequestro relâmpago, a gente volta para ele, eles voltaram pela facilidade hoje da pessoa ter todas as informações no seu celular. Então, eles, além de roubar, eles querem manter a pessoa em cárcere temporariamente para tentar obter valores, transferências, PIX. É uma migração, né? Em outros locais o sequestro relâmpago já é bem antigo, mas era com a senha do cartão para passar no caixa eletrônico, que gera mais risco. Tem filmagem nos bancos. Hoje, dentro do carro, ou então numa casa, eu já peguei caso lá na DFVA, vários casos na realidade, que a pessoa invade a casa, fica 3, 4 horas com as vítimas, tentando fazer PIX, às vezes batem, espancam, levam o carro, rouba tudo que podem e, além de tudo, faz as transferências. Isso já chegou para mim várias vezes. Então, assim, é uma migração, né, pela evolução, pela tecnologia e pela facilidade na concepção dos bandidos de quererem oferir mais lucro nessas hipóteses. Então, dentro dessa temática bem ampla, até que você me perguntou, na DRCI e na DFVA eu venho percebendo essa mudança. E que há sempre uma divisão. Por exemplo, eu converso sempre com os colegas lá, os investigadores, os delegados, que o que rouba normalmente, o que faz sequestro relâmpago não é o mesmo que furta moto, que não é o mesmo que furta módulo de caminhão, né? Então, que furta Hilux, que normalmente vai para a Bolívia, muitos casos, aí troca por droga, etc. Então, assim, existem funções diferentes, são bandidos que têm atribuições diferentes, digamos assim. Mas no mesmo grupo? Às vezes não, às vezes são grupos diferentes e, às vezes, dentro do grupo, cada um tem sua divisão de tarefa, é o que caracteriza, inclusive, a organização criminosa, aquela divisão certa de tarefa, mas, às vezes, são grupos, a DFVA, a gente apura diversas organizações, a gente acaba que a DFVA quase sempre acaba apurando a organização criminosa, porque é quase impossível esses crimes que a gente apura lá não ter ligação, no mínimo, com a associação criminosa, mas a maioria das vezes é a organização criminosa. Ok. Você falou agora há pouco da extorsão, né, que é feita, falando, né, porque você estava lá na DRCI, a doutora Josilete esteve aqui outro dia, falou outro termo em inglês, você citou um termo em inglês aí, que não lembro qual foi, agora há pouco, e ela usou o sexting, que é aquela questão da violência sexual online, né? Você falou um termo quando estava respondendo a uma pergunta do Lorenberg sobre extorsão, um termo em inglês também, que está cada vez mais americanizado o linguajar da polícia, né? Mas eu só citei isso agora porque eu lembrei, o Boca tem aí mais um gráfico para a gente aí falar aqui com o João Paulo, porque aí, eu queria que você comentasse também esse gráfico aí. Esse é um gráfico, aí sim, especificamente da atribuição da DFVA, que abrange Cuiabá, Várzea Grande e esse entorno, comparando o primeiro quadrimestre de 2023 e 2024, a gente percebe uma diminuição de 18% dos roubos de veículos e furto 33%. Você vê, olha que incidência alta, né? E aí, no total, dá 27%, a média de 27% de diminuição. Ou seja, o Estado teve uma diminuição, mas ainda assim inferior à diminuição que teve Várzea Grande e Cuiabá, né? Que responde mais ou menos, nossa delegacia, eu diria, 1/3 da população, porque Várzea Grande e Cuiabá
e Livramento ali, somando dá mais ou menos 1 milhão, né? Então a população tem uns 3 milhões, então eu diria que a DFVA tem atribuição de roubos e furto de veículo, adulteração, receptação, de 1/3 mais ou menos da população, que teve uma diminuição pelos índices oficiais, ainda melhor, né? Um aproveitamento ainda melhor na diminuição do que o Estado, apesar que o Estado também diminuiu bastante, em sentido amplo, porque aí a responsabilidade das delegacias municipais, as DERFs também, de onde tem DERF, tipo Rondonópolis, Sinop, e em conjunto, como eu mencionei anteriormente, com as outras forças de segurança, né? Porque é um trabalho não só de um órgão, mas de uma engrenagem da segurança pública. Mas, delegado, permita-me interromper o senhor só um pouquinho, porque o mesmo questionamento que eu vou fazer agora, talvez o nosso amigo telespectador esteja fazendo. O senhor disse, se eu não entendi direito, o senhor vai me corrigindo. O senhor disse que no âmbito estadual houve uma queda, uma diminuição, mas no âmbito do município de Cuiabá e de Várzea Grande não houve proporcionalmente a mesma queda. É isso que eu entendi? Na realidade, professor, a queda foi melhor. Foi maior? Foi maior em Cuiabá e Várzea Grande. Ou seja, a gente conseguiu diminuir os índices aqui na atribuição da DFVA, ainda com índices melhores do que a nível estadual, em que pese o Estado também teve uma diminuição, uma média de 17%, e a Cuiabá e Várzea Grande uma diminuição de 27%. Olha só, a propósito disso, delegado, eu gostaria que o senhor falasse agora de forma muito mais importante para quem está assistindo, porque eu falo mais importante porque é aquela parte do programa e da entrevista que eu quero fazer da entrevista uma utilidade pública, mais útil ainda do que já estava sendo, com o show de informações que a gente está trazendo aqui desde o começo. Quem está assistindo ao programa Opinião, que cuidados deve ter para que não tenha o seu veículo, seja carro ou moto, roubado ou furtado? Por quê? Porque muitas pessoas não sabem, às vezes, aquela questão do lugar ermo que o senhor falou, por exemplo, imagino que seja mas cuidado para não ser a próxima vítima, por exemplo. Em relação ao furto, vamos primeiro para o furto que não tem violência nem ameaça, grave ameaça. O que eu percebo quando eu me deparo com as ocorrências, os BOs, e depois os inquéritos, que viram inquéritos, IPs, é que a maioria deixa o carro, né, ou a moto, né, vai trabalhar ou vai dormir, porque é em frente à casa, quando acorda não está mais lá o veículo. Então, então, se conseguir colocar numa garagem, minimiza muito, né? Minimiza bastante. Em estacionamento pago, se tiver oportunidade, minimiza bastante. Não colocar em lugar ermo, muito distante do ponto onde você vai para o bar, para o restaurante, algum lugar que você ainda tem a visão do carro, às vezes você senta e consegue ver. E em relação a roubo, é muito parecido com o sequestro relâmpago, que eu falei anteriormente. Porque roubo, quase todos que eu via até hoje é mão armada. Né? É sempre 2, 3, no mínimo 2 bandidos, às vezes 3, às vezes 4, porque tem carro de apoio. Então são muitos bandidos. Aqueles cuidados do sequestro relâmpago, porque se a pessoa for abordada, ela pode só roubar seu carro, mas ela pode também lhe sequestrar temporariamente para lhe extorquir com os PIX, né, senha de cartão, etc. Então são aqueles cuidados de, na hora que for entrar no carro, quando for sair, não colocar em lugar ermo, não namorar em carro, não parar para atender celular. Né? Se alguém der uma batida em seu carro bem de leve, uma moto, um carro bater, não parar, ou se parar, pare no posto de gasolina, num lugar que seja iluminado, que se for assalto, a pessoa que bateu, ele vai vazar, ele não vai querer ir porque é lugar público. Então são essas pequenas dicas que evitam aí, eu diria, 80%, 90% desses delitos, né? Principalmente esses com violência, que é o que mais nos preocupa. Né? E em caso de fato consumado, acionar o mais breve possível. O mais breve possível. A DFVA, fazer o BO, pode fazer o BO virtual também, mas indo lá é uma opção, nós temos plantão 24 horas, né? Tem plantonista lá, colega, 24 horas. Tem um número direto para falar lá? 197 é o geral, da Polícia Civil. 197 é geral. A DFVA ela fica ali ao lado do Detran. É colada com o Detran, um prédio novo, reformado, bem estruturado, e eu já comecei a trabalhar nesse prédio novo antes, né? O antigo eu não cheguei a trabalhar, eu era da DRCI.
Deixa eu só caminhar para o final aqui. Aliás, uma outra situação que ocorre sempre, já vi vários casos, já escrevi quando trabalhava em site, já fiz reportagem de rua para a TV também, de pessoas ou que estão saindo de casa bem cedinho, geralmente em bairros nobres, ou que estão chegando à tardezinha ou à noite do trabalho, que são abordadas por ladrões que roubam os seus carros. Dicas, eu, por exemplo, eu olho quando eu chego em casa, eu moro em condomínio, mas eu olho para os lados, eu não evito, não é, para saber como é que estão as coisas, né? E olha que meu carro é simples, é uma Lamborghini que está ali, mas só que não. Que tipo de cuidados a pessoa deve ter nesse sentido? Outra dica, até dentro do que o senhor falou, é quando você chega no seu condomínio ou na sua casa, você percebeu uma movimentação estranha na frente, não entre, né? Dê uma volta. Se a pessoa ainda estranha, aquela situação ainda estiver lá, acione o 190 ou 197, vá no posto, porque às vezes ela está esperando você abrir o portão para assaltar. Né? Então, são aqueles cuidados, nunca reagir, é outra dica que a gente dá, você tenta prevenir. Né? O ideal é que você consiga prevenir, dá para prevenir muitas situações, mas a partir do momento que a pessoa, também no assalto, né, no roubo, a mão armada, colocou te abordou com a arma apontada para você, não reaja porque Entrega, a chance de dar problema é muito alta se você tenta reagir. Lorenberg, uma curtinha para encerrar? Mas muito rapidamente, com esses cuidados todos, levando para os crimes de hackeamentos. Perfis no Instagram, no Facebook, qual é o cuidado que a pessoa deve ter? 1 minuto para a resposta. Eu acho que verificação em 2 etapas, você fazer isso tanto no WhatsApp como no Instagram, em todas essas redes, essas redes sociais, né? Tem um curso até que o Dr. Rui ministra de blindagem cibernética, você ter antivírus até no celular, né? Existem algumas marcas que você tem um gerenciador de senha, evitar anotar senhas em papel, você ter só uma senha mestre e as outras todas, aquela senha que ninguém tem como decorar, porque é tanto código, e você só grava a senha mestre. Eu mesmo tenho, o Dr. Rui tem, o pessoal da DRCI lá, todo mundo tem gerenciador de senha. São dicas, não acreditar nas pessoas que entram em contato de falsas centrais de banco, né? Evitar acreditar em negócios muito top, o carro que vale 80 mil está sendo vendido por 30 mil. Desconfie que é aquele golpe do falso intermediário da OLX, dentre outros, né? Sempre desconfie de coisas, de situações muito vantajosas caírem de graça para você, porque normalmente a chance de ser um golpe é enorme. Seguro morreu de velho, fique atento aí, não vai caindo nessas aí não. Pois bem, olha só, queria continuar aqui, mas não tem tempo para mais nada, senão para agradecer aqui ao delegado João Paulo Firpo, não é? Ele é adjunto lá na DFVA, que é a Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos. Um abraço, obrigado por ter vindo aqui, viu? Manda um abraço, entregue um abraço lá ao glorioso Diego Martimiliano, que é o titular, que também já veio aqui conosco, deu show de informações. Obrigado, não é, por ter vindo e esse espaço continua postos para bem informar. Ô Paulo, eu que agradeço a oportunidade, né? Que eu também já acompanhava o programa e eu acho bem interessante esse viés da segurança pública que você acaba promovendo aqui. Sim. É importante essa comunicação com o público, eles terem ciência de dicas, de prevenção. Prestação de serviço. Da prestação de contas, até também, né? da Polícia Civil. Exatamente. A gente agradece, a Polícia Civil é muito grata e essa oportunidade de você estarem sempre entrevistando colegas de várias temáticas diferentes para ajudar a sociedade. Esse é o nosso compromisso, inclusive, não é? Abraço para o Ronaldo, que também é investigador da Polícia Judiciária Civil, né, lá da DFVA, que é irmão de 2 outros agentes de polícia também, um da PF e outro da Polícia Civil também, né, Ronaldo? Um abraço aí, viu? Cara de bravo que ele tem, né? Um cara de marrento ali, esse cara, ninguém cruze com ele na frente, não, que... Abraço aí para a família inteira de policiais lá, né? Tem nenhuma mulher lá policial, não? Não. Ainda bem. Olha só, nós já ia mandar um abraço. Olha só, Lorenberg, a gente se encontra amanhã, Até feriado. Amanhã. Até amanhã. A gente se encontra amanhã aqui no programa Opinião, o padre, tem o nome dele aqui, Padre Renan Cunha, falando sobre Corpus Christi
e outras questões mais ligadas à religião. Até lá, fica bem, fica com Deus também.